Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Irmãos e irmãs, nós, católicos do mundo inteiro, celebramos essa festa, essa solenidade, que pode parecer um absurdo aos olhos do mundo, como pareceu absurdo para Pilatos comparecer aquele homem já maltratado diante dele e dizer: Eu sou rei, para isso eu vim a esse mundo. Quando a gente olha o mundo de hoje, não parece que Cristo reina. Pelo contrário, a impressão que a gente tem é que o mundo é comandado por uma outra figura, né? Pela figura do diabo. Porque o mundo está cheio de guerras, de miséria, de injustiça, de depravações, de abusos de todo tipo. E a gente não vê, né? O mundo não enxerga outra coisa diferente disso. Então, o mundo olha para nós no dia de hoje e nos diz: onde é que está esse rei? Onde é que está esse reino? E no entanto, nós, pela fé, cheios de alegria, proclamamos: Cristo é o rei de todos, é o rei do universo. Cristo reina sobre tudo, sobre todos. A Sagrada Escritura aparece como mandante, comandante desse mundo, também a figura do maligno, chamado por Jesus o príncipe deste mundo. No episódio das tentações, ele diz a Jesus: Olha, todos esses reinos da terra, todos eles são meus, e eu entrego eles a quem eu quiser. Eu posso entregar eles a ti também, se tu te prostrares e me adorares. E Jesus naquela hora tinha a oportunidade de dizer: mentiroso, você não tem reino nenhum. Mas ele não diz isso. Pelo contrário, todo o Novo Testamento repete essa verdade aterradora. O mundo inteiro jaz sob o poder do maligno. Na carta aos Hebreus, o maligno manda no mundo através do nosso medo da morte. São Paulo chega a mais ainda, chama na 2 Coríntios o demônio de o Deus deste mundo. Então, aqui todos nós olhamos para Cristo como Pilatos olhou para ele, né? E perguntamos a Jesus o que ele perguntou: Tu és rei? E a prova de que Cristo é rei, irmãos e irmãs, somos todos nós. Cristo veio a esse mundo governado
pelo demônio, que não é rei de direito, mas de fato, um usurpador, um enganador, esse sim um golpista, né? Porque arrebatou da criação de Deus, né? O próprio ser humano, obra-prima da criação, e o tornou seu escravo. E veio Jesus a esse mundo e parece que ele se submete ao poder do maligno e da morte. Tanto é que ele tem que esclarecer para os discípulos, né, no final da última ceia: já não temos muito tempo, porque já vem o príncipe deste mundo. Ele não pode nada contra mim, mas é preciso que eu faça tudo aquilo que o Pai me mandou. E o Pai manda que o Filho desça até o fundo da nossa condição humana, de uma forma tão terrível que o próprio Jesus diz ao Pai no Horto das Oliveiras: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E fazendo isso, Jesus entrega a sua vida e vai até o fundo, até a mansão dos mortos. Final, a última parada da vida humana, a região da morte. Aquele lugar que era feito como a prisão final do ser humano, é totalmente arrebentado por Cristo. Lugar que era uma cela fechada se transforma numa passagem. Como a gente gosta de repetir aqui, a morte, quando engoliu a Cristo, morreu ela engasgada, né? Porque Cristo era maior, a vida é maior que a morte. O amor de Cristo por nós, a sua oferta por nós, foi maior que o nosso pecado. E assim a vida triunfou. E nós todos fazemos parte e somos testemunhas dessa vida que triunfou da morte. Desse princípio da vida que suplanta e enterra o princípio da morte. E qual é o princípio da morte? É aquele que Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. O ser humano, por medo da morte, se submete ao mais forte, ao maligno, e assim realiza todas as obras do mal, porque todos os egoísmos, todas as injustiças, todas as guerras têm a sua raiz nesse medo e nesse intento desesperado que o ser humano faz de salvar a sua própria vida. Enquanto que Jesus, quando vem a esse mundo, o que ele faz da sua vida mortal? Ele faz dela uma oferta ao Pai e uma fonte de vida para nós. E é isso que nós celebramos em toda a missa. O que acontece na missa? O que acontece em cima daquele altar? Cristo se oferece ao Pai, conosco, por nós, em nós, como nossa cabeça, junto com todo o seu corpo que somos nós. E depois entrega a nós a sua vida na forma mais clara da origem da vida, que é o alimento, né? Escolhe esse sinal do alimento, do nutrimento, para nos dizer: eu sou a tua vida, vem receber aqui um alimento de vida eterna, porque aqui você recebe um amor que foi tão mais forte que a morte, que venceu, não deixou a morte ser a última palavra na vida do ser humano. Então, aquilo que era a prisão final se transformou na passagem, e essa passagem nós todos já fizemos. Como assim?
Essa passagem não é a morte? É a morte. Todos nós já fizemos essa passagem no dia do nosso batismo. Mergulhamos na morte de Cristo, nessa morte que venceu toda a morte, e recebemos como dom a sua vida ressuscitada. Então, se ainda no tempo cronológico a gente não fez essa passagem, já no tempo do sacramento, que é aquele agora eterno de Deus, todos nós já estamos mortos e ressuscitados. E por isso nós não precisamos mais ter medo de nada. Nem da morte, nem do mundo, nem do demônio, nem do pecado, nem de coisa nenhuma. Porque nós já morremos e já ressuscitamos com Cristo. E nós somos os cidadãos desse reino novo, desse mundo novo, dessa vida nova, inaugurada pela ressurreição de Cristo. Por isso nós podemos testemunhar ao mundo o que no tempo cronológico ainda não aconteceu, ou seja, a vitória final de Cristo nos últimos tempos. A gente pode ir pelo mundo afora dizendo: eu sei como termina a história, né? Quero dar para vocês o spoiler mais bonito que existe, né? O final da história humana é a vitória de Cristo, é o seu reino, é o banquete das núpcias do Cordeiro, de que fala o Apocalipse. E como é que eu sei de tudo isso? Eu acabei de sair de lá. Eu acabei de comer na mesa do banquete da vitória de Cristo dos últimos tempos, que é a Eucaristia. Por isso, no meio desse mundo, irmãos e irmãs, cheio de medo, medo das guerras, medo das divisões, medo de tudo, nós podemos dizer pelo mundo afora: não tenham medo, Cristo é o vencedor. Ele venceu. Quem confia nele, quem espera nele, também vai vencer junto com ele, como nós já somos vencedores. Vamos pedir a Cristo nessa Eucaristia a força de dar esse testemunho, a força de encher esse mundo de alegria com a bela notícia da vitória final de Cristo. Ele que é nosso Rei, vive e reina por todos os séculos dos séculos.